PriscilaCast, mais um episódio e hoje nós vamos falar de uma mulher de coragem, uma mulher que decidiu que ela ia assinar a sua história, que ela ia simplesmente fazer qual era o seu propósito, ela ia desenvolver o seu trabalho conforme ela sempre sonhou. E ela é mãe, empreendedora, ela simplesmente mudou de cidade há 2 meses. E sabe por quê? Eu quero que você conheça a história dessa mulher de coragem, porque ela decidiu que ela faria tudo diferente. E não é porque ela tinha uma história ruim, não, mas ela tem um propósito. E quando o propósito é de Deus, a gente cumpre. Então eu quero trazer para vocês hoje essa mulher incrível. Ela é psicoterapeuta, ela fala sobre sexualidade, sobre família, sobre a família cristã. E eu quero que você esteja comigo conhecendo essa pessoa incrível. Priscila Costa é a nossa convidada desse dia para contar um pouquinho sobre a sua história. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Pri? Tudo bem. Eu tinha que fazer uma abertura falando de como eu te conheci, né? Porque eu Sim. conheci a mulher corajosa que saiu de outra cidade, veio para Campo Largo, mas eu quero nesse momento que você conte um pouquinho para nós aí da Priscila Costa, que tomou todas essas decisões porque tem um sonho e um propósito. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de falar a meu respeito, mas vamos lá. Quem é Priscila Costa? Né? O meu nome, na verdade, é Priscila Karen Regagnan da Costa, né? E eu assumi esse nome de Priscila Costa porque é mais chamativo, é mais comercial, como diria meu pai, né? E eu decidi vir para Campo Largo debaixo de uma palavra de Deus, né? Então eu recebi uma palavra de que eu precisava me mover há 3 anos atrás. Esse ano, em janeiro, eu comecei a procurar casas, né, por aqui. E até que encontrei e vim para viver, de fato, algo novo, né? Passei agora recentemente por uma transição de carreira. Trabalhei 11 anos com o meu marido na Garagem 813, né? Que é uma das nossas empresas. E eu me demiti para poder me tornar psicoterapeuta, né? Algumas pessoas que já me conhecem falam que só faltava realmente a formação, porque eu já venho atuando no aconselhamento de mulheres desde 2009. Então, já tem algum tempo aí, né, que eu venho nesse processo de aconselhamento, de estudo sobre o comportamento humano. Então, agora, de fato, eu decidi atuar como profissão, né? Então, profissionalmente nessa área de psicoterapia. E foi uma decisão que foi assim rápido? Não, demorou bastante tempo. Até porque a gente tem uma necessidade o ser humano, né? Tem uma necessidade de aprovação das pessoas. Então, você fica tentando a aprovação de quem está ao teu redor, de validação das pessoas, né? E isso não acontece, né? E uma das coisas que, inclusive, eu tenho falado para as pessoas: não espere ser aprovado por ninguém. Porque as pessoas não entendem, elas não sabem o chamado que tem dentro do seu coração. Qual é a mensagem que tem ardido dentro do seu coração? Porque nós somos únicos, né? E as pessoas, elas têm a tendência em transferir para nós aquilo que elas viveram. Então, elas nos aconselham a partir dos seus traumas, do que elas viveram. Então, elas sempre vão barrar o teu sonho. E a maioria das vezes é para te proteger. Sim, né? sim. Então, não eu sofri, não quero que você sofra. Exatamente. Só que assim, o que você quer fazer? Qual é o seu sonho? Né? E eu comecei a prestar atenção no meu sonho. No momento que eu passei a olhar para dentro de mim, que eu comecei a me conhecer, porque todo ser humano precisa se conhecer. E eu comecei a perceber que eu estava vivendo fora daquilo que era o meu propósito de vida, né? Porque o propósito não é um destino, o propósito é o caminho. Então, assim, eu estava fora do caminho que me é proposto, a jornada que me é proposta. E eu decidi, porque assim, tudo começou a partir de uma decisão, de que nada me pararia, né? Porque assim, para o meu marido, por exemplo, foi muito difícil, né? Eu já tinha tentado outras vezes me desconectar, né? De deixar de trabalhar com ele, enfim, mas eu nunca tinha conseguido, né? Porque aí tem eu preciso de você, é o nosso negócio. Eu entendo ele, né? Sim. Porque uma segurança de ter uma pessoa de confiança ali cuidando das contas, porque eu cuidava de toda a parte administrativa e comercial. E daí
poxa vida, e agora, né? Como é que vai ser, né? Até encontrar uma pessoa de confiança para poder substituir, né? Hoje é o meu filho que acabou me substituindo, ele que tá tocando lá a oficina. Então, desde janeiro eu comecei a treinar ele para ele poder me substituir lá. Ainda dou um suporte em várias situações, mas eu falei, eu vou viver o meu propósito, né? E para eu viver o meu propósito, eu preciso sair de lá. Por isso eu decidi me mover, não só sair da oficina, mas sair Da cidade. da cidade também. Porque a casa era junto com o negócio, né? Então não era na frente, na parte da frente, embaixo, assim, né? Mas é tudo conectado. Então, eu não ia conseguir me desvincular da maneira que eu queria, né? Então, eu terminei a minha formação e eu comecei a atuar e falei, eu não quero mais. Não quero, eu vou viver a minha vida. Porque parece que é egoísta você falar isso, sabia? As pessoas olham e falam, nossa, ela pensou só nela. Uhum. Não chegaram até a falar pra você? Sim, claro. Só tá pensando em você tá sendo egoísta. Quando, na verdade, se eu estiver bem no meu emocional, na minha parte física, na minha parte espiritual, se estiver tudo em equilíbrio, todas as outras coisas vão fluir melhor. Tanto o meu relacionamento com o meu marido, quanto o meu relacionamento com os meus filhos, as pessoas que estão ao redor de mim, eu vou ser mais feliz, Com certeza. né? E quando você traz, principalmente falando do papel da mulher, né, dentro da família, da sociedade, enfim, mas vamos falar da família, quando ela tem esse equilíbrio, ela cuida melhor da família. Por quê? Sim. Porque ela tá bem, né? E o que eu vi, né? Fazendo análise de comportamento de algumas mulheres mais velhas, que hoje têm os seus filhos criados, né? Que os filhos já saíram de casa e que hoje elas se veem só ela e o marido, o que acaba acontecendo? Essas mulheres se negligenciaram. Elas deixaram de viver os seus sonhos, as suas vidas em prol da família, dos filhos e do marido. Aí chega num momento da vida onde elas não sabem nem quem elas são. Nem o que gosta. Não sabe. E você sabe que isso que você está falando sobre gostar é uma coisa que aconteceu nessa minha jornada desses últimos 3 anos, né? Desse autoconhecimento, enfim. Eu comia coisas que eu me dei conta, eu falei, mas eu não gosto disso, por que eu tô comendo? Né? Porque quando a gente é criança, é instalado lá, não tem que gostar, tem que comer, é isso que tem para comer, ponto final. E você acaba comendo porque precisa comer, e aquilo que tem para comer, você não pensa. Você não pensa se você gosta daquilo. E eu comecei a perceber que tinham várias coisas que eu comia que eu não gostava. E eu parei. Parei de comer determinadas coisas, porque eu falei, eu não gosto disso, não gosto de comer isso. Mas eu comia sem pensar. E assim, ó, lugares que você vai que você não gosta de ir, mas você vai porque você tá tão habituado. Agora eu não vou mais. Sabe? É ser dona de si. Só que isso parece egoísmo. Não, eu não quero. Nós temos que aprender a dizer não, né? Porque é uma frase bem batida, mas quando eu digo não, quando eu digo sim para as pessoas, eu tô dizendo não para mim. E eu tenho que aprender a dizer não para as pessoas, porque se eu estiver bem, tudo ao meu redor vai fluir. Né? Então a gente fala muito sobre o que é prioridade, o que é prioridade. Você é prioridade. E isso é uma ordenança de Deus. Ele fala, ama o próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar o próximo, eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que me amar como eu me amo. Então, como que eu sou capaz de amar uma outra pessoa se eu não sou capaz de olhar para mim? Não, talvez até seria de decidir, como você falou, você Sim. tomou uma decisão há 3 anos, recebeu uma palavra, uma promessa, mas você teve que decidir olhar para você. Sim. Porque talvez você estava amando o próximo, mas você poderia amar muito mais. Mas você nem sabia amar muito mais. Eu vou falar uma coisa para você. Você já ouviu dizer que você pode fazer a coisa certa da maneira errada? Sim. Então, tem muitas coisas que a gente faz da maneira certa, a coisa certa, mas da maneira errada. Às vezes, a gente muda a ordem das coisas, né? E quando isso acontece, nós estamos agindo errado, porque nós estamos fugindo de princípios. E quando a gente foge de princípio, alguma coisa no caminho começa a ficar desconectado. Aí começa a vir peso emocional. Aí as coisas ao redor começam a ficar complicadas, né? Consequência. E o detalhe que às vezes a gente não percebe por que os filhos estão irritados. E é por nossa causa. O meu marido, ele fala que eu sou o termômetro da casa. Então, assim, se eu tô bem, tudo vai bem. Né? Ele fala, se você não estiver bem, o que eu vou fazer? Porque eu não consigo ficar bem. Você é a minha conselheira, né? Então, eu tenho que estar bem. Só que
ninguém vai me ajudar. As Uhum. pessoas precisam entender. Eu passei por um processo de depressão muito grande. Tomei medicamentos de tarja preta durante muito tempo. E hoje não tomo mais, né? Com acompanhamento médico, tudo. Mas porque eu decidi que eu não queria mais. E eu cheguei pro meu médico e falei, eu não quero mais. Ele falou assim, então nós vamos começar um processo de desmame do medicamento. Falei, porque eu decidi que eu ia ficar bem. Sabe? A depressão, ela não tem cura. Ela tem tratamento. Sim. Só que eu preciso tomar esse medicamento da alegria todos os dias, né? E quando eu entendo, né, como você falou no início, né, a minha linguagem, ela é uma linguagem cristã. Então, tudo que eu faço é com princípios bíblicos. Tudo que eu vivo é baseado na palavra de Deus, né? E uma das ordenâncias que Deus nos deixa é alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, nós temos que ser alegres. E não só ser, porque nós temos o fruto do Espírito, que também, né, uma das partes do fruto do Espírito é a alegria. Então, nós devemos ser alegres. Até porque quando você é uma pessoa alegre, você consegue estar muito próximo das pessoas. Ou se conectar com mais pessoas. Agora, quando você é carrancudo, você é bravo, você olha pra pessoa, você fala, nossa, deve ter problema. E tem. Né? Deve ter problema. Algum problema aquela pessoa tem. Então, nem sempre você quer estar perto daquela pessoa. Isso. Né? É algo até, talvez, até um erro, né? Porque muitas vezes a gente tem que se aproximar daquela pessoa. Só que quando a pessoa precisa de algo, e na tua função, eu tenho certeza que você faz esse papel, você se aproxima, você fala de Deus, você vai levar a palavra para ele. Mas ele tem que tomar a decisão. Sim. Porque senão chega num determinado momento que você fala assim, opa, eu vou até aqui. Aqui eu não consigo ir mais, né? Não sei... hoje você vem com uma linha, até para não, né, para o pessoal que está nos assistindo aí, aproveitando aqui, diretor, vamos falar já dos nossos patrocinadores que estão sempre conosco aí, né? Aproveitar a Priscila tem tanta coisa, gente, para acontecer esse ano e o ano que vem aí que vocês vão ouvir falar muito, na psicoterapeuta Priscila Costa, ó, grava esse nome aí. Nós temos os nossos patrocinadores que estão sempre nos apoiando, a Agência de Juinha, onde nós gravamos aí o Lucast desde o início, estamos de casa nova, né? Já temos aqui, acho que uns 3, 4 episódios nessa casa linda, nova aqui. Também temos a Clínica Aura, que é uma clínica de massoterapia, estética e, enfim, mais as meninas que fazem podologia. Então, é uma clínica que nos apoia desde o começo. A Challenge, que é a academia. Pris, tem que conhecer a Challenge. É onde eu amo. Eu falo que a minha terapia diária é lá. Então, eu chego lá, energia boa, os meninos têm um atendimento personalizado. Então, assim, faz muita diferença para todos, não só para mulher, né? Sim. Mas para ter atividade física, ser aquele ambiente gostoso. E às vezes eu chego lá e falo, eu tenho 20 minutos, não tem problema, a gente vai fazer dentro do tempo. Então, é algo que faz muita diferença, sabe? Para mim, é algo que me ajuda muito aí no dia a dia a ter mais alegria, né? E não é só para você, né? Sim. Porque esse alinhamento, né, do corpo estar bem, isso produz hormônios. Que muitas vezes as pessoas falam, não, isso é besteira. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo. Enfim, quem não gosta de academia pode fazer outra coisa, né? Mas eu gosto muito e eu vejo a diferença. Uma das coisas que eu faço na minha linha terapêutica é inserir 20 minutos de qualquer tipo de atividade física. Porque isso é necessário para a produção de hormônios. É algo que o organismo precisa produzir, né? Para que a pessoa saia daquele estado que ela está. Então, e isso já é comprovado há muito tempo. E hoje a psicologia, você vai saber explicar um pouquinho mais, ela vem afirmando que muitas doenças, ou se não a grande maioria, elas são desenvolvidas onde? Elas são desenvolvidas a partir da parte emocional, né? E são doenças psicossomáticas, né? E hoje a gente vem ouvindo falar muito a respeito das doenças autoimunes, e elas são desenvolvidas a partir dessa questão emocional, né? E é aquilo que a gente comentou hoje já, né? Porque a gente já teve conversando, tudo começa na mente, né? Então, a nossa mente, ela pode nos sabotar ou ela pode nos levar para um destino maravilhoso. Inclusive, tem uma frase, uma citação, na verdade, que
é de Frank Outlaw e ela é atribuída a Margaret Thatcher, que é a Dama de Ferro, né? Que ela é a ex-primeira-ministra do Reino Unido. E ela dizia assim, cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu destino. Então, nosso destino é uma cadeia de algo que começa no nosso pensamento. Estar aqui nasceu no pensamento de alguém, foi a ideia de alguém. Sim. Né? O podcast nasceu na mente de alguém. Então, assim, se tornou algo concreto, né? Se tornou destino. Algo físico, é o destino. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, né? Até porque a palavra de Deus diz, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, o que nós pensamos a nosso respeito? Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. E a gente tem o poder de mudar, de trocar de pensamento. Né? Quando alguma coisa ruim vem, você tem o poder de substituir aquele pensamento. Bloquear. Né? E até você falou, né, das pessoas mal-humoradas, das pessoas que elas estão deprimidas e tal, né? Uma das coisas que eu venho vendo, assim, né? Todo mundo tem problema. Porque, assim, ó, chegou num ponto da minha vida que eu achava assim, ninguém olha pra mim. Ninguém liga pra mim. Olha o que eu tô passando. E ninguém se importa. Sim. E eu vou falar uma coisa pra você. Ninguém se importa mesmo. Não é, eu não tava pensando errado. Entende? Você tem que cuidar de você. As pessoas têm que cuidar de si. Porque elas também têm os seus problemas, os seus traumas, os seus dramas e tudo mais, sabe? E garanto que você queria cuidar dos outros, né? Sim. Eu sei bem como é isso. A gente quer cuidar do outro e a gente fala, e quem olha pra mim? Né? E hoje eu consigo perceber assim, quando eu passei a cuidar de mim, a me importar comigo, a me importar com o que eu quero ou o que eu não quero, eu passei a ser uma pessoa melhor, inclusive para as outras pessoas. Que bom. Sabe? Porque eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou contente, né? E isso gera uma energia, né? Quando a gente vai falar a respeito de energia, de física quântica e tudo mais, isso transmite para as pessoas. Porque assim como você chega num lugar onde tem pessoas que estão mal e a energia daquele ambiente te contamina, né? O contrário também acontece. Às vezes você não tá muito legal, mas você chega num lugar onde a pessoa tem um alto astral, ela tem, né, uma energia boa, que nem falam, né? Aquilo vai te contaminar também. Então, qual é o tipo de contaminação que você quer levar para as pessoas? Nós temos que pensar a respeito disso. Sim, né? sem dúvida. E não fugindo um pouco aqui, né? Mas quando você fala de contaminar, né? Dentro da psicologia, é fato que você é 50% da sua essência, se eu não me engano, acho que é isso, e 50% do ambiente onde você vive. Sim, inclusive, né? Existe um estudo de que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, como fazer esse cálculo, né? Qual é a minha média? Então, você vai analisar as pessoas assim, ó. Olhe para o teu círculo de amizades e que nota você dá para cada um deles. E divida por 5. Essa é a sua nota. Pessoal, começa a anotar e fazer conta, hein? Vai ter gente surpresa, eu acho. Não sei, porque eu já tô fazendo conta de cabeça aqui. Então, a gente tem que... existem mesas que a gente precisa se levantar. Sim. Para poder se sentar em outras mesas. Sabe? Porque às vezes nós estamos sendo realmente contaminados pelo meio que a gente está vivendo. Né? Às vezes nós não somos uma pessoa triste, mas a gente acaba sendo contaminado por pessoas que ficam maldizendo o governo, maldizendo a igreja, maldizendo o pai, maldizendo mãe. Né? E você se contamina com aquilo, porque daí você, para poder ter assunto, você acaba também falando sobre aquela coisa. E daí você sai daquele lugar mal, porque não faz parte da sua essência. Porque você gastou energia com o que não condizia com o que você acredita muitas vezes. Então, você deixou de produzir pensamentos que poderia te levar para o destino. Sim. E você produziu pensamentos aonde te trouxe somente tristeza. Sim. Né? Faz muito sentido quando você fala... se levantar de algumas mesas. Às vezes dói.
Muitas vezes, quando nós temos que tomar decisões, e eu falo isso porque eu estou em constante tomada de decisão, e para mim, até uns 2 anos atrás, sempre foi muito difícil me desligar de pessoas, tomar essas decisões, dizer não. Gente do céu, eu acho que o primeiro não eu falei faz uns 6 meses atrás. Pra você ter uma ideia. E olha que eu sou uma pessoa, tipo, super comunicativa, já trabalho há muito tempo, né, no meio, mas o primeiro não que eu disse que era referente à minha pessoa faz 6 meses atrás, com terapia. Olha só. Eu comecei a fazer terapia, eu tenho problema. Não, eu sempre fui alegre, sempre fui feliz. Então, assim, quem vê a lua é o que tá por fora, né? Mas quem conhece realmente o que tá por dentro, somente nós e Deus. Sim. E aí eu sempre tive essa dificuldade de falar não, de dizer, não é isso que eu quero. Não, eu não quero ir nesse lugar. Ou então, eu não quero falar sobre esse assunto. Mas porque a gente não quer desagradar as pessoas. Exatamente. Eu não descobri ainda o porquê. Mas eu entendo que alguma coisa... Eu fui tão ferida quando criança, várias coisas ali na formação, que tudo que fala que vai magoar alguém, eu bloqueava. Tudo que tivesse que falar, e realmente eu não tenho o hábito de gritar, de falar palavrão, de brigar, não tenho e nunca vou ter, porque isso faz parte da minha essência. Mas o não, eu tenho que falar. Eu tenho que chegar e falar. E, gente, com tudo isso, eu levei muitos anos para conseguir. E com terapia, levaram 6 meses para eu conseguir falar o primeiro não. Olha como que é. E você sabe que essa trava acaba te paralisando em muitas situações. Porque você acaba trazendo um peso das pessoas, né? Lutando as guerras das pessoas, né? O fardinho dos outros. Você acaba... Daqui que eu carrego pra você, daqui, peraí, deixa eu levar mais um. E isso atrasa a tua jornada. Sim. Né? Então, muitas vezes era para você estar num outro ponto da tua jornada, mas como você para carregar fardo de outras pessoas, você acaba atrasando o teu processo. A minha pastora fala assim, correndo a carreira dos outros. Ela sempre fala, para de correr a carreira dos outros, menina. Ela falava pra mim, você não tem nada a ver com isso, fulano tem que se virar sozinho. Não importa, vai correr a tua carreira. Ela sempre falava isso, sabe? E eu até não entendia, achava assim, nossa, que egoísta, né? Ela falar isso. Não, eu tenho que pensar em fulano, tenho que pensar... Não, aí depois quando você realmente começa a viver o teu propósito, né? Começa e fala, poxa, agora eu tenho que falar não tem jeito. Até que eu escutei uma frase, foi onde eu parei pra pensar, assim, sabe? O Salvador já veio. Você não é a salvadora do mundo. Nossa, que forte. Porque daí a gente quer resolver o problema de todo mundo, porque a gente quer, sabe, a gente se dói por todo mundo, e realmente, sabe, às vezes a gente tá querendo fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Sim. Né? E não é esse papel. A gente quer fazer o papel do Espírito Santo na vida das pessoas. E esse não é o nosso papel, porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça é Ele, né? Não sou eu. Eu creio, não sei se você concorda comigo, mas eu creio que nós temos que ser o caminho, aonde você mostra o caminho para a pessoa, aonde você leva a pessoa para conhecer, porque muitas vezes ela não sabe o caminho, ela não conhece. Então a tua função, a minha função, né, como cristãos ou como ser humano mesmo, é chegar para a pessoa e falar, poxa, ó fulano, assim, você tá errado, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, não tá legal. Mas, se você quiser, eu conheço um caminho que é diferente. Mas a escolha é da pessoa. Até isso que você tá falando, né, se chama exortação. Porque as pessoas, elas têm a tendência de achar que exortação é você brigar, impor e tal, e falar pra pessoa, olha, você está agindo errado. E não, né, a essência da palavra exortação é trazer para perto para treinar. Então, você trazer a pessoa para perto de você, para você ensinar esse caminho para a pessoa, né? Uma das coisas que eu falo no meu íntimo, eu quero ser como o apóstolo Paulo, eu quero ter a coragem de um dia dizer, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então, dizer para as pessoas me imitarem, né? Me sigam, né? Conduzir essas pessoas, elas olhando para que elas olhando para mim, elas possam enxergar Cristo na minha vida. Né? E é diferente, gente, as pessoas acham que o ser Cristo é ser besta, não, né? É ser bobinho, né? E na verdade não.
né? A bondade, ela é muito diferente do que as pessoas imaginam que seja, né? Porque fala assim, mas Jesus, você fala de Jesus, já imagina aquele ser sereno, aquele ser celestial, que fala manso. Só que quando você vai ler a Bíblia e você vai conhecer a trajetória de Jesus, ele era um homem muito forte. E ele tinha um posicionamento muito forte. E ele tinha uma fala muito assertiva, né? E inclusive quando ele teve no templo, que o povo estava comercializando no templo, ele chegou lá e quebrou tudo. Jesus. Pois é, quebrou tudo no templo. Então, aí as pessoas falam, nossa, mas Jesus jamais agiria dessa forma. Então as pessoas não conhecem a Jesus. Elas estereotiparam uma figura daquele Cristo morto na cruz, magrelinho, sofredor, e não é. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele veio para que realmente se cumprisse o que era a missão dele, Sim, né? E talvez até não, jamais se comparando a Jesus, porque não tem, né? Mas de repente a nossa missão não é para nós sermos fraquinhos. A nossa missão não é para a gente estar lá apanhando, levando chicoteadas. lógico que não. A nossa missão é para que nós sejamos fortes. E você me fez lembrar que eu ouvia hoje pela manhã uma pregação, um pastor lá, enfim, né? E aí ele disse assim, eu não vou pedir arroz e ovo para Deus. Isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Eu tenho que pedir para Deus estar no melhor lugar, estar no melhor restaurante. É isso que eu tenho que pedir para Deus. E eu sempre faço algumas analogias referente à comida, porque eu sempre envolvo a comida no meio. Uhum. E eu fiquei pensando, falei, poxa, sabe que é isso mesmo? Porque a gente tem mania de achar que Deus quer dar um pouquinho só pra gente. Eu pensei assim muitas vezes. Não que eu não sou grata, eu sou grata a um copo de água. Gente, se tem uma pessoa grata na vida, assim, graças a Deus, eu sempre falo, eu sou grata a tudo, a tudo, a tudo. Até o que dá errado, glória a Deus, obrigado, o Senhor me deu o livramento e assim vai. Mas por muito tempo eu pensei assim, eu me converti, não faz, né, tantos anos, mas eu pensava assim, nossa, eu tenho que perder tudo para ser de Jesus, eu tenho que perder tudo para Deus me amar, eu tenho, sabe, esses pensamentos assim? E isso foi por bastante tempo. Aí depois eu entendi, eu falei, gente, não é isso. Eu tive que passar por muitas situações para me entregar a minha vida a Deus. Eu tive que passar por essas situações para que Deus conduzisse a minha vida. Mas não é que Ele queira que eu seja daquele jeito. E eu tinha essa crença que eu achava assim. Vou te dar um exemplo. Você vai viajar lá para Dubai. Não, não é de Deus. Isso é do inimigo. Deus não ia preparar, sabe? Umas coisas assim. Uhum. E hoje não. Hoje eu falo, meu Deus, como Deus prepara as coisas tão maravilhosas. Tem tanta coisa que acontece assim que eu falo, obrigado, Jesus, é para mim mesmo. Só que foi quando eu olhei e falei, eu sei o que eu quero, primeiramente, né? Eu sei onde eu quero chegar. E aí Deus vai conduzindo. Vai. Até quando a gente entende, né, o princípio da nossa criação. Para que nós fomos criados, né? Existe uma ordenança lá no início, né, que nós precisamos dominar sobre todas as coisas. Então, o governo está sobre as nossas vidas da terra. Tudo que está aqui na terra, sabe, é para nós. Nós temos direito. A questão é que a gente está mendigando coisas que são do nosso direito. É para nós, sabe? A Bíblia fala assim, ó, os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os filhos dos homens. A terra é nossa, tudo que tem aqui é nosso. E nós temos que realmente dominar sobre todas as coisas. Só que a gente fica nessa questão do vitimismo e por causa das coisas que foram implantadas culturalmente na nossa vida, a gente acha que a gente não é merecedor de nada. E quando a gente fala que a gente não é merecedor, a gente está invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque tudo que ele fez na cruz foi para nos devolver o acesso a todas essas coisas. Entende? Então, através do sangue dele, essas coisas foram devolvidas para nós. Esse direito foi devolvido para nós, que tinha sido tirado lá, né, quando Sim. Adão pecou. Então, a gente precisa entender, quando a gente entende que Deus não é um Deus das coisas difíceis, mas ele é o Deus do impossível. E quando eu olho, às vezes, a minha situação hoje, eu falo assim, eu não sou capaz de ganhar uma viagem para Dubai ou fazer uma viagem para Dubai, você está diminuindo Deus. Sabe? Porque você é filho, você é filha, sabe? As pessoas, elas precisam entender isso, de que tá tudo disponível, né? E que não é o como é dele, Sim. né? Eu só tenho que, não é nem pedir, sabe? Eu tenho que declarar essas coisas, eu tenho acesso, né? O caminho
eu vou te falar uma coisa, que muitas pessoas não acessam aquilo que está disponível, que é de direito delas, porque elas não saem da zona de conforto, Dói, né? sabe? E às vezes a zona de conforto é uma doença, sabe? É um lugar desconfortável, mas não quer sair porque já se acostumou com a dor. Inclusive, a gente até estava falando, né, a respeito de dores que a gente se acostuma, né? Então, dores físicas, se a gente se acostuma com dores físicas, imagine com as dores da alma. A gente se acostuma e não quer sair daquele lugar. Não quer se mover. E esse se mover que foi a decisão que você tomou para viver o teu propósito, se você não tivesse decidido, o que você estaria fazendo agora? A mesma coisa de 11 anos atrás. Sim, não, e uma coisa assim, ó, não é só decidir, sabe? É você se manter firme naquela decisão que você tomou, né? Então, nada pode te tirar daquilo. Então, assim, a firme decisão, né, de fazer e de cumprir aquilo que você se propôs, né? Parar de olhar, porque daí o que acontece? O que acontecia antes? Eu olhava e eu me compadecia realmente das pessoas que precisavam de mim naquela situação. E eu deixava de olhar pra mim. E é aquilo que eu falei. Eu dizia não pra mim, não pra mim, não pra mim, até que eu decidi dizer sim pra mim. E quantos meses foram só de aviso prévio? Foi rápido? Foram 6 meses. 6 meses de aviso prévio. E você viu? Mesmo você dizendo sim pra você, como foi difícil? Né? Se você não tivesse realmente firme, você teria voltado atrás. Teria, até no final, assim, no dia de assinar, pra gente vir morar pra cá, né, assinar o contrato da casa, o meu marido falou, será? Mas veja bem e tal. Eu falei, não, sabe? Isso mesmo. Eu assinei, falei, não, a gente vai pra lá, as coisas vão ser diferentes. E eu vou te falar que em 2 meses nós temos vivido coisas, assim, incríveis. Os meus filhos, né, eles estão mais alegres, eles estão tendo uma qualidade de vida que eles não tinham onde a gente morava, né, Cidade então, grande. e assim, eles brincam na rua, jogam bola, na rua, na frente de casa, ficam até tarde jogando, andando de bicicleta, então, assim, é uma alegria, sabe, de ver eles Felizes. e, assim, se desenvolvendo como crianças, porque hoje, infelizmente, as crianças, elas estão nas telas. Celular, TV, sabe? Acaba sendo inevitável isso, porque o que você vai fazer? Não tem? Como Por mais você vai que... deixar teu filho na rua em qualquer situação? e não é só na rua. Daí você fala assim, ó, eu vou te falar a realidade que eu vivi. Eu tenho muitos jogos lá, daqueles jogos de pais e filhos, e para eles... Só que chega uma hora que cansa. Eles precisam de atividade física, os jogos são legais, é necessário? É claro que é necessário. Só que só isso não basta. E assim, vamos pegar essa parte de filhos. Eu até falando nessa questão de terapia mesmo com criança, eu tenho aplicado algumas coisas que eu venho aprendendo a respeito de comportamento, temperamento, né, com os meus filhos. Porque eu identifiquei algumas coisas todo esse processo, como eu falei, eu tive depressão, eu passei por um câncer. Então, assim, são várias coisas que aconteceram na minha vida e que eles acabaram sofrendo um trauma, né, um dano, por causa de todas essas coisas que foram vividas nesse processo todo. E eu precisei tratar isso neles, né? Então, de alguma forma, reverter os danos que foram causados. Então, eu comecei a estudar, né, essa questão de comportamento das crianças, temperamento, e comecei a aplicar algumas coisas neles que eu vi que deram muito resultado. Ler livros com as crianças. Agora, por exemplo, eu comecei a ler ontem, eu faço devocional com eles todas as noites. Então, a gente tem um livro de devocional, que é da pastora Ana Laura Almeida, que a gente lê todo o Novo Testamento em 260 dias. Então, todo ano a gente lê o Novo Testamento nesse período. Todo dia tem uma aplicação, uma oração e um versículo para memorização das crianças. E ontem eu comecei a ler um livro com eles que são os animais da Bíblia e as lições que eles nos trazem. E esse livro é de 1837. Nossa! Ele é um livro muito antigo. Me fugiu o nome do autor agora, é Newton alguma coisa, me fugiu o nome do autor. E ele já teve várias edições, né, tanto que tem uma questão de usos e costumes, né, um adendo de usos e costumes por causa da linguagem que é trazida, porque, sim, enfim, né, do século XIX o livro. Mas é muito lindo, assim, porque a gente leu ontem sobre o leão e as lições que o leão nos traz, que é a lição de moderação. E faz a comparação com o lobo,
que o lobo, ele vai, quando ele vai atrás de uma presa, ele, por mais que ele esteja satisfeito, ele continua a matar a sua presa, né? Então, assim, vai atrás de outras presas. Ele mata por prazer. Pelo prazer. O leão, não. O leão, ele só mata se ele tiver com fome. Então, ele só vai atrás da sua presa se ele tiver com fome. E a partir do momento que ele se satisfaz, pode passar um ser humano na frente dele que ele não vai atacar. E essa é a lição que o leão nos traz, né? Esse nível de contentamento que nós precisamos ter. Né? Estabelecer essa moderação dentro de nós. Até onde eu devo ir, né? Talvez seja até impor limites, né? Isso. Você veja... Conhecer os nossos limites. Você conhecer o seu limite, né? Então, assim, eu cheguei no meu limite para essa situação. E agora, trazendo para nós adultos, nós ultrapassamos os nossos limites. E, às vezes, para agradar outras pessoas. Eu digo assim que a gente ultrapassa os limites e as consequências vêm. E quando as consequências vêm, você fala assim, meu Deus, o que que eu fiz? Eu tô sendo castigado. Mas aí se você tiver a consciência, você vai dizer assim, vou dar um exemplo do que hoje, infelizmente, tem acontecido muito câncer, né? Muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas... Gente, essas pessoas foram castigadas por Deus? Claro que não. Mas essas pessoas tiveram algo, na maioria das vezes, que aquele gatilho que estava ali acabou fazendo com que essa doença aparecesse. Talvez não se alimentava direito, não dormia bem, tinha uma vida toda atribulada, ou algo emocional que ficou mal resolvido. Enfim, tem vários sintomas aí que são comprovados. E o que essa pessoa precisa para ela sarar? Você que passou por isso. É cura emocional. Né? Então, falando da minha história, eu decidi não ter o câncer, né? Mas como assim? Você estava com o diagnóstico, né? Eu decidi não me entregar para a doença, né? Por quê? Justamente por causa dos princípios que eu sigo, porque as pessoas têm medo da morte. E eu não tive medo da morte. Apesar de, na hora que eu recebi o diagnóstico, você não recebe um diagnóstico assim, você está com câncer ou com carcinoma X, Y, Z, dependendo, né? Que não vem câncer, vem como carcinoma, enfim. Você recebe o diagnóstico assim, ó, você vai morrer. Né? Então, você leva um baque, eu tive um baque inicial e tive que fazer tratamentos, né? Eu fiz 2 cirurgias. No início era só a princípio era um câncer de colo do útero e depois, né, com as análises anatomopatológicas, daí foi visto que ele já estava bem avançado e tal. Então, eu precisei tirar o útero, as trompas, os ovários, as 2 glândulas linfáticas e 9 linfonodos. E esse processo foi um processo muito doloroso, né? Porque eu entrei bem no centro cirúrgico, porque eu não sentia dor nenhuma, eu não tinha sintoma nenhum. Foi através de um exame de rotina, né? Do preventivo, que eu fazia todo ano, que eu acabei descobrindo, né? Se eu não tivesse descoberto, Lu, eu teria morrido. Porque eu não tinha sintoma nenhum. E ele estava, assim, se espalhando rapidamente. Olha aí, ó, já fica a dica. E serviu até pra mim aqui. Não tem dor, vai fazer do mesmo jeito. Tem que fazer, né? Então, eu tinha feito 1 ano antes, e mesmo assim, né? Fui fazendo, não tava sentindo absolutamente nada. E quantas pessoas não sentem? Eu perdi meu tio há 5 anos atrás. Ele começou a sentir uma dor, foi no médico, foi na semana do Dia das Mães, dia 1º de junho ele faleceu. Então, assim, em menos de 30 dias, ele descobriu a doença e faleceu. Então, por isso que nós temos que cuidar da nossa saúde. Nossa saúde física, nossa saúde emocional, fazer os exames de rotina, nós precisamos nos cuidar. Só que normalmente aquela pessoa que cuida mais do outro não olha pra si, sabe? Não vai fazer os seus exames de rotina, não vai cuidar. E a gente vive numa geração hoje onde a nossa alimentação ela é muito ruim, né? Por mais que a gente tente se alimentar bem, as coisas são muito industrializadas, é tudo muito cheio de hormônio. Então, cara, é muito complicado a alimentação. Por mais que você tente se alimentar bem hoje, é difícil por causa do processo realmente dos alimentos. Né? A realidade hoje é muito diferente do que era há 50 anos atrás. Sim. Muito diferente. Né? Então, acaba desenvolvendo. Tem pessoas que acabam desenvolvendo por causa da má alimentação. Tem pessoas que acabam desenvolvendo realmente por causa de uma parte emocional. Né? Normalmente é uma falta de perdão.
terrível, né? Que é essa de você carregar as pessoas, né? Aquela raiva, aquele ódio, o ódio, o rancor, a raiva e a amargura. Essas são as causas do câncer, né? Que é produzido pela alma. Sim. Né? Então, essa questão de não se cuidar, né? De não cuidar das suas emoções, porque hoje a gente tem ouvido falar muito sobre terapia, sobre você ir no psicólogo, no psiquiatra, né? As pessoas elas tendem a buscar o psiquiatra porque eu preciso tomar remédio. Ah, não, eu sei que eu tô deprimida, tô depressiva, tô ansiosa, vou tomar medicamento. O medicamento ele deveria ser a última opção, né? É quando você já não tem mais recurso, né? Aí o psicoterapeuta ou o psicólogo vai te encaminhar para o psiquiatra para você fazer uso de medicamento. E ele tem que ser por um período, né? E hoje a gente vê pessoas tomando medicamento durante muitos anos. E eu, como já passei por isso, o psiquiatra, ele sempre fala: procure um terapeuta, procure um psicólogo, porque precisa ser em conjunto. Porque o remédio, ele só abafa a dor. Então, assim, ele é paliativo, ele não está tratando a ferida, ele está abafando a dor da ferida. Então, precisa ser tratado. Você precisa encontrar a raiz daquilo que está te causando dano, né? Qual é a raiz da depressão que você está passando? Né? Aonde que veio, como você falou, qual foi o gatilho que desencadeou essa depressão? Ou a ansiedade? E hoje a gente tem ouvido esses termos muito banalizados. As pessoas, todo mundo fala, eu sou ansiosa. Às vezes nem é ansiosa, né? Às vezes é uma coisa normal ali que... É momentâneo, né? Porque a ansiedade, ela é uma patologia. Né? E a ansiedade, eu tive uma crise, e eu nem sabia, tá? Eu passei por uma crise de ansiedade, você parece que vai morrer? Pra mim, eu tava tendo um infarto. E não foi assim, num momento de ansiedade, ai, tô ansiosa porque vai acontecer alguma coisa, não. Tinha acontecido uma situação, e daí passou, né? E daí eu tava dormindo, meu marido viajou, eu tava dormindo. E eu acordei com uma dor no peito que eu achei que ia morrer. Falei, tô tendo um infarto, né? Daí, enfim, aconteceu, fui parar no hospital, tal, cheguei lá, fizeram todos os exames, aquele de enzima e tal, e foi uma crise de ansiedade. E eu jurei que eu ia morrer. Eu falei, eu já orei pra Deus guardar meus filhos, pra Deus enviar uma mulher pro meu marido boa pra cuidar dos meus filhos, sabe? Então, assim, até isso. Você já foi preparando o funeral, já. Sim, já tava pronta, já deixei um vestido, assim, um tubinho em cima da cama, é esse vestido que eu quero usar, brincadeira. Eu quero tá magra no caixão, misericórdia. Então, e isso é a ansiedade, né? A pessoa ela tem crises de ansiedade. E hoje, eu consigo ver, o meu pai, ele teve várias crises de ansiedade, né? E as pessoas, naquela época, não se falava sobre isso. Sim. Quando ele teve, né, teve várias situações onde ele ia para o hospital achando que estava infartando, e não era. E hoje nós sabemos que eram crises de ansiedade, né? Então, a pessoa pensa que tu vai morrer mesmo. E talvez não saiba nem explicar, né? Não. Ela realmente, talvez o único pensamento, eu vou morrer. E tem um detalhe, tá? Que às vezes as pessoas falam assim, fez todos os exames e não deu nada, isso aí tá querendo chamar atenção. É frescura. É frescura. E não é, né? Então, é uma descarga emocional muito grande que o organismo sofre e acaba vindo dessa forma o sentimento da pessoa, né? Então, ela acaba sentindo realmente essas dores. É que nem a depressão. A pessoa que é depressiva, ela sente dores terríveis. Que, às vezes, é confundido até com fibromialgia. Sim. Sabe? Porque são dores no corpo, então dói tudo e é real. E as pessoas olham porque a pessoa, não quer sair desse lugar. Levanta, sabe? Vai carpir um lote, né? Vai lavar uma louça. Que não é, sabe? Porque é uma enfermidade na alma. Então, como você não consegue ver igual um machucado, você acha que não tá doendo. É porque é difícil você identificar o que tá na mente. Sabe? Até quem estuda, você que estudou, que tá fazendo isso, que tá, né, trabalhando com, né, o teu propósito. Uhum. É difícil você falar o que tá na mente, na alma. Então... E até as pessoas têm medo Exatamente. de se expor, muitas vezes, Exatamente. sabe? Muitas vezes a gente olha assim a pessoa e ela tá passando, mas ela pensa, puxa, vão falar.
E se eu falar isso, vão falar aquilo. Então ela começa a colocar aquilo como algo ruim. E ela acaba não aceitando o profissional, que é o teu caso, né? Você vem com, né, falando um pouco sobre o profissional da Priscila, né? Você veio com essa pegada desde a primeira vez que nós conversamos. Falou, Lu, eu vim para viver o meu propósito e eu vejo que muitas pessoas que chegam até a mim é a alma que tá ferida, é a alma que tá machucada. Então, até a gente ficou, acho que 6 horas conversando a primeira vez, né, Pri? Sim. Aí nós falamos, meu Deus, deve ser conexão de Deus mesmo, né? Porque a primeira vez que a gente se viu, meu Deus, a gente contou muita coisa. E o que acontece com isso? Eu tive a oportunidade, você teve a oportunidade de falar o que a gente precisava mudar, o que a gente tinha que mudar, encontrar pessoas ali, eu até digo pessoas enviadas por Deus mesmo para poder ajudar. E quantas pessoas não conseguem se abrir para essas pessoas? Porque no meio do caminho, de repente tem pessoas assistindo o nosso podcast aqui que conhece alguém que está passando por alguma situação e pode encaminhar esse podcast, passar o teu contato, Sim. Você atender essas pessoas. Mas será que a pessoa vai querer? Existe um caminho para isso, até para quem está nos assistindo? Existe. Normalmente as pessoas vêm por conta própria, né? Ou encaminhado por alguém. Normalmente os adolescentes, eles vêm encaminhados pelos pais. E a gente precisa criar uma aliança terapêutica. Então, fica até um conselho aqui para as pessoas. Porque às vezes elas ficam insistindo num profissional e falam, ai, não fui muito com a cara, mas eu vou porque eu preciso de terapia. Se você não conseguiu criar uma aliança terapêutica com o profissional que está te atendendo, troque de profissional. Sabe? Então, eu já tenho muito... Não aconteceu comigo ainda, né? Mas já ouvi relatos. Se acontecer comigo, eu vou encaminhar a pessoa para outro terapeuta. Porque eu também preciso perceber Sim. que a pessoa está tendo um laço comigo de confiança. Sabe? Porque não é... Tem uma pessoa que eu tô atendendo que a gente já tá acho que na quarto encontro e ela ainda não conseguiu se abrir. Sabe? Mas eu percebi que a gente tem afinidade e tal. Mas assim, ela tem uma dificuldade por causa de um trauma que ela viveu lá atrás. Porque traíram a confiança dela. Então, ela tem dificuldade em se abrir. Então, isso acontece, né? Então, tem pessoas que vão ter essa dificuldade, mas precisam procurar... Todo ser humano precisa de terapia. Porque em algum momento da vida, as pessoas sofreram algum trauma. Sim. Né? Até as pessoas que falam assim, mas eu tive pais maravilhosos, mas às vezes tem um problema com o professor. Que gerou um bloqueio, um trauma. Com o irmão, com o tio, com os avós, sabe? Porque ninguém tem uma vida perfeita, né? Então, assim, em algum momento da vida a pessoa, ela sofreu algum dano, algum trauma, enfim. Né? Mas a maioria das vezes é com os pais. Os pais tentando acertar, né? Porque Sim. os pais erram tentando acertar, né? Mas eles também eles tiveram pais que, de repente, erraram com eles. E acaba sendo essa questão vai reproduzindo, né? As repetições de padrão, porque até uma das coisas que a gente comenta, né, não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes eu falo com o meu filho e eu falo assim, vou chamar a atenção dele por alguma coisa e eu falo, meu Deus, eu falei exatamente como a minha mãe falava comigo e eu detestava, né, então a gente acaba repetindo sem querer, né, então eu vou falar assim, falando, né, dessa parte profissional, hoje eu atuo com mulheres e eu percebo, assim, quantos traumas, e a gente tem ouvido falar muito sobre a criança interior. Sim. Né? E o quanto a gente precisa tratar essa criança interior. Por quê? Porque você acaba paralisando a tua alma naquele momento. Então, assim, você fala assim, nossa, parece criança. Não tem algumas coisas que você fala para as pessoas, às vezes ela tá passando por alguma crise ali e tal, aí você fala, meu Deus, mas tá agindo igual criança. Nossa, mas a pessoa é imatura. Então, porque aquela emoção paralisou lá 7 anos, 8 anos, 9 anos, 3 anos. Então, assim, essa emoção grita nessa fase. Então, por isso que acaba... né? Depois repetindo o padrão. Isso. E você tem hoje atendido mulheres... depois você faz esses encontros, como que funciona para quem, digamos, você veio para Campo Largo, você tem o atendimento presencial, que você já foi, né, até a mim, então você faz um atendimento diferenciado, e isso me chamou muito a atenção. Eu atendo da maneira que a pessoa achar melhor. Se ela preferir que eu vá até ela, na casa dela, ou se ela prefere um lugar, eu sempre tenho essa comunicação, aonde você quer ser atendido. Né? Porque assim, hoje eu tô preparando um espaço aqui em Campo Largo, né, para atender, atendo online também,
mas eu gosto de uma coisa descontraída, Uhum. sabe? De uma coisa assim que seja leve, que não seja um lugar formal, sabe? Esse primeiro contato, principalmente, sabe? Ah, vamos sair pra tomar um café pra eu entender melhor a tua história, pra entender como. Eu prefiro dessa forma, né? Uhum. Pra gente ter essa conversa primeiro, pra depois a gente entrar naquilo que a pessoa precisa. Eu tenho atendido as pessoas na casa delas e tenho preferido que eu vá na casa delas. Eu sou uma, né? Que eu Uhum. digo que tudo que vai até mim fica muito mais fácil. Então eu tenho me disponibilizado a atender dessa forma, né, de ir até as pessoas, no lugar que às vezes é um lugar de conforto para ela, então às vezes é mais fácil para ela Sim. se abrir, inclusive, né, porque ela está num lugar confortável, para ela é um lugar neutro, né, então acaba facilitando essa questão de se abrir, né. Tem outras que já preferem que não, que ali já é um lugar de conflito, então não quer. Então eu gosto de entender o que a pessoa quer, né? Mas eu fico aqui à disposição de atender as pessoas da forma que elas quiserem, né? Personalizada, uma forma personalizada. Isso, né? é isso que eu ia falar agora. O que eu entendi desde o primeiro dia que a gente conversou é realmente personalizar. Por quê? Porque como você trata as feridas ali da alma, fala da mente, fala de família, né? Fala sobre sexologia, que você conversou comigo um pouco sobre isso. E, nossa, eu fiquei refletindo tanto sobre as coisas que a gente conversou e isso mexeu comigo, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu tô muito bem resolvida, eu sou uma pessoa. Aí vem alguém e fala algumas coisas pra você, no caso, você falou comigo, e eu fiquei refletindo. Eu falei, olha que legal, ela me trouxe algumas coisas que eu não tinha parado pra pensar. Por quê? Porque a gente vem com aqueles pensamentos lá da infância, que isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Eu fui criada o tempo todo, não, 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 não. Então, pra mim, tudo era não. E eu, às vezes, eu tenho que me policiar, porque senão é assim, não pode. O meu filho mais velho, coitado, às vezes eu tenho... Ele é aquele, assim, que o erro pra ele, se ele errar, é algo... reprimido, né? Nossa, é absurdo, é horrível. Então, é por causa da doutrinação, né? Nós fomos doutrinados a não errar. Então, a gente, como, né, normalmente os pais agiram com a gente assim, você não pode errar, você tem que ser perfeito, você tem que tirar nota 10, tem que ser o melhor aluno da sala, nananana. Você acaba reproduzindo isso com os filhos. Você, por mais que aquilo tenha sido terrível pra você, aí você cresce e fala, não, mas foi bom, porque olha só onde isso me levou, né? Você pensa dessa forma. Sim. Só que não, né? Olha as feridas que foram causadas na alma com esse processo, né? E você falar pro filho que ele tem que ser perfeito. Nossa, tirou 9,5. Ah, mas pode melhorar. Mas você pode ser melhor, sabe? Não, sabe? É o máximo dele. É dizer, você é o máximo. Você é ótimo. Nossa, que nota excelente. Né? Dizer, incentivar, sabe? E não... Porque às vezes, eu vou falar assim, existem duas situações, tá? Pegando de novo a questão, porque eu sempre uso a questão dos meus filhos, como o ser humano ele é diferente. Eu tenho um que se eu falar pra ele assim, você não vai conseguir. Você tem uma atividade pra fazer, propõe um desafio. Você não vai conseguir. Ele vai falar, não vou nem tentar, porque eu não consigo mesmo. O outro, se eu falar assim, duvido que você faça, ele vai falar, então eu vou te mostrar que eu consigo. Então a gente precisa entender, né? E a gente acaba agindo com todos da mesma forma. Iguais. E tem que ser diferente. E daí, o que acontece? Você falou do filho mais velho. Eu cometi os mesmos erros com o meu filho mais velho, né? Hoje ele tem 21 anos. E eu vejo assim, tudo tem que ser perfeito, né? Então, e não tem que ser, sabe? Ele tem que ser ele e ponto final. As notas da escola não definem quem ele é. Sim, né? sim. Até porque, assim, ele pode ser péssimo, que nem eu era péssima em história. 0 em história. Mas eu tirava 10 em matemática. Só que daí eu falava, meia boca, né? Porque faltou ali. E não, tipo, em vez de falar, então vamos incentivar ela a ser melhor ainda em matemática, né? Olha como ela é boa em matemática. Olhar pra parte que é boa, não. Tende a olhar pro que é negativo, pro que é ruim. E por que disso? É o cérebro mesmo, né? E a questão do perfeccionismo e da perfeição. A maneira que o cérebro... Porque assim, na questão dos pais, eles não criam os filhos para eles serem perfeitos para eles. O que os outros vão falar? Então assim, o que o vizinho vai falar? O que o teu amigo vai falar? O que a minha amiga vai falar? O que a sua avó vai dizer? O que vão pensar de você? Se comporte com uma de boca fechada, sabe? Por quê?
por causa dele ou por causa da família? Não, sempre é por causa de um de fora. Porque você não quer envergonhar a sua família, você não quer ser envergonhado. Entende? Então, assim, às vezes nós erramos com os nossos filhos, não é porque a gente quer corrigir o comportamento deles, é para não ficar feio para os outros. Entendi. Esse é o grande erro, né? Continua naquela o primeiro assunto que a gente falou. Não é o que eu quero, é o que os outros querem. Eu só quero entrar numa parte, antes que a gente fuja aqui, você falou, né, a respeito da sexualidade. Então, assim, quando a gente fala em sexualidade, né, você falou sobre você não conseguir falar algumas coisas por causa não podia, não pode isso, não pode aquilo, né? Por quê? Porque hoje, a gente tá no meio, exatamente no meio da repressão sexual. A gente vem, a nossa geração tá vindo assim, ó, da repressão sexual e vivendo a revolução sexual. Só que a sexualidade, ela não é sexo. E quando você fala sexualidade, as pessoas já associam, né? Quando, na verdade, o sexo ele é uma fatia da sexualidade. Né? Porque o que é sexualidade? É como eu me vejo, como eu vejo o outro, como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com o outro. Então, tem a ver com relacionamento, a sexualidade. Né? Então, e isso precisa ser disseminado, precisa ser conversado. As crianças, a gente não fala... Estão ensinando sexualidade na escola, gente. Isso tem que aprender em casa. Os pais têm que ensinar a sexualidade. O que é sexualidade? É os meninos saberem que ele tem pênis e que a menina ela tem a vulva, sabe? E eles saberem essa diferença de se cuidar. A sexualidade é você não ensinar os teus filhos que eles não podem deixar que ninguém toque neles. Eles se conhecerem, saber que precisa lavar, como lavar, sabe? Conhecer eles, olharem para si. E a gente não ensina isso dentro de casa, porque não pode. Não pode mexer, é feio. Não, tira a mão daí, menino. Uhum. Né? Não, tira a mão. Eles estão conhecendo, porque eles percebem que tem alguma coisa diferente ali. É diferente de manipulação, você não vai deixar a criança ficar se manipulando, né? Sim. Mas eles estão vendo que tem alguma coisa diferente no corpo deles. E você ensinar, os pais ensinarem, falarem a respeito disso. Isso é sexualidade. É a criança conhecer que o menino, como ele é, e a menina qual é, né, a anatomia da criança, né, eles conhecerem a sua anatomia. Então, tem que falar sobre sexualidade desde muito pequeno, né, e hoje eu vejo na escola, gente, tá um absurdo. Eu tive um caso que eu vivi com o meu filho, que os meninos da sala estavam vendo pornografia dentro do banheiro. E ele tinha, na época, 9 anos. Misericórdia. Então, assim, foi tirada a pureza e a santidade. Por mais que eu cuidasse, por mais que eu preservasse, por mais que a gente cuide dentro de casa. Só que se não tem instrução dentro de casa, o que vai ser? Então, assim, qual o dano que isso vai gerar na vida de uma criança que eles não têm nem capacidade cognitiva para entender o que é isso? Sim. Sabe? Começa a gerar desejos que não é o momento disso acontecer. Sabe? Isso pode acabar se perdendo, né? O que poderia ser algo saudável, natural. Que gera confusão na mente da criança. Por quê? Porque quando essas crianças elas estão vendo pornografia, elas não estão vendo um sexo entre homem e mulher. É homem com homem, mulher com mulher e outras coisas mais, entende? Porque quando essas pessoas começam, né, esse site de pornografia, tem de tudo que você imagina. Agora, você acha que a criança tem capacidade cognitiva para entender o que é aquilo e ver e achar assim, o que é certo e o que é errado? Não tem. Sim, sem dúvida. Sabe? Não pode. Isso causa um dano terrível na sexualidade da criança. Sabe? E daí a criança às vezes acaba apresentando alguns tipos de comportamento e os pais às vezes não sabem nem de onde que tá vindo. Pensa assim, aqui em casa eu cuido, né? Não, meu filho não, porque eu monitoro tudo, eu monitoro o celular, eu tô falando de mim, tá? Porque eu monitoro o celular, porque eu vejo tudo. Só que ele viu no celular do amigo na escola. E daí? Que controle eu tenho sobre isso? Eu não tenho. Então, nós temos que ter diálogo com os nossos filhos. Nós precisamos estar alertas ao comportamento. Se teve alguma alteração de comportamento, a gente precisa entender, ir atrás, conversar, sabe? Normalmente é o irmão que cagueta, né? No meu caso, foi o irmão que caguetou ele, que ele tinha visto, porque daí ele comentou com o irmão,
E daí o irmão dedou, e daí a gente foi atrás e descobriu o que estava acontecendo. Então, assim, e nem a escola sabia. E daí a escola, o posicionamento. Não tem posicionamento. Sim. Entende? Não tem o que fazer. Ai, como é que a gente vai falar, né? De que forma que a gente vai abordar? Não interessa. Se vocês não falarem com os pais, eu vou conversar com os pais. Então, esse foi o meu posicionamento. Né? Então, a escola teve que tomar uma providência. Porque eu falei, se eles não tomassem uma providência, eu tomaria as providências. E se tem alguém nesse momento passando por isso, alguma coisa, você trabalha com essa parte de criança também? Também. Criança, mulher, casais, família, adolescentes, né? Inclusive, essa questão da adolescência também, né? Justamente por causa desse conflito que acaba tendo, né? Porque às vezes a criança dentro de casa, ela tem um tipo de criação e daí ela fora começa a conviver com pessoas que têm outro tipo de comportamento e isso acaba gerando um conflito na mente da criança. Então, também trabalho com essa questão também. Nós poderíamos ficar mais umas 6 horas conversando aqui, que tinha assunto ainda, né? Mas não tem jeito, né? Olha lá o nosso horário lá já. Uau! Parece que faz 10 minutos só, né? Sim, caramba. Mas eu gosto bastante do teu tema. Você sabe que desde o primeiro dia que a gente conversou, eu vejo assim, meu Deus, quanta informação a gente realmente precisa. E vindo de uma forma baseado, né, em princípios, né? Então isso me conforta bastante, isso me deixa assim mais ainda curiosa para conhecer. E eu tenho certeza que de repente alguém que está assistindo, que tem alguma necessidade, alguma dificuldade, tem aí a Priscila para poder ajudar nessa jornada, porque ser pai, ser mãe, hoje, nos tempos atuais, nunca foi fácil, mas hoje nós temos muitos desafios. Sim. Então, eu tenho 3 filhos e eu vejo um desafio muito grande. E a gente precisa ter profissionais para poder nos auxiliar e nos ajudar, porque senão a gente vai cometer alguns erros que podem ser muito perigosos. Então, tanto você como outros profissionais que estão à disposição, eu vejo que isso faz todo sentido nesse momento. Por quê? Porque a gente precisa. A gente tem que saber a verdade. Talvez na minha época eu não sabia de nada disso, mas hoje eu posso aprender para passar para os meus filhos. Sim. E você, dentro do teu trabalho, você faz tudo isso, né? Sim. Eu sempre digo assim, vamos fechar com chave de ouro, né? Apesar que você já trouxe um monte de informação aqui, riquíssimas, mas a essência da Priscila, todo o trabalho, toda essa decisão, tudo que a Priscila veio, mudou de cidade, veio para Campo Largo, entrou para o clube, fez várias mudanças, tudo isso tem o propósito principal. E eu queria que você falasse para essas pessoas todas que estão nos assistindo e para quem ainda não conhece a Priscila sobre esse propósito principal, porque essa chave, né, que quando eu te conheci me chamou muito a atenção. O meu propósito de vida é conduzir as pessoas ao reino de Deus, né? Então, esse é o meu chamado, né? O chamado para o propósito, que é conduzir as pessoas, né? Mas o que é o reino de Deus, né? A palavra de Deus diz em Romanos 14 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então é isso que eu quero promover na vida das pessoas, né? Através de uma transformação da mente delas, né? Porque em Romanos 12:2 fala: sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então a transformação vem a partir da renovação da nossa mente. E dessa forma a gente pode experimentar isso, né? Que é a paz, a justiça e a alegria. Paz que excede todo entendimento. Né, que a palavra de Deus também diz, né, a alegria que é o fruto do Espírito, a justiça de Deus, porque Ele é um Deus justo, né, um justo juiz. Essa é a minha fala, né, se eu ficar falando aqui sobre essa essência, eu vou ficar citando a Bíblia, porque a Bíblia é o meu manual de instrução. Quando eu entendi quem eu era, foi a partir de ler a Bíblia eu entendi quem eu era, quem Deus era em mim, né, porque tem uma passagem que diz assim, em Efésios 3:20, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos através do seu poder que opera em nós. Então, o poder de Deus opera através da minha vida, da sua vida, sabe? E quando a gente decide ativar esse poder, a gente começa a transformar a vida das pessoas. É sobre isso, né? eu digo assim, eu não posso nem falar que eu tô aqui. Nossa, eu fico arrepiada. Eu sabe que eu sou... eu digo assim, que eu sou uma filha muito amada de Deus e eu tenho agradecido a Deus todos os dias por me conectar com mulheres de fé, mulheres de visão, mulheres que realmente querem estar no reino de Deus e levar outras pessoas. E quando a gente se propõe a viver uma vida
uma vida proposta por Deus, a gente vive uma vida em abundância, Sim. né? Então, a gente não precisa se preocupar porque realmente as conexões acontecem e essas transformações acontecem. Então, assim, o meu desejo hoje para você é que você cresça cada vez mais, que você evolua e que muitas almas, muitas, porque o mundo tem muitas almas gritando. Sim. E se Deus colocou esse propósito na tua mão, viva intensamente, porque Ele precisa de você, precisa de mim, precisa do nosso diretor aqui, precisa de todos nós, para que nós possamos povoar o céu. Isso. Porque quando chegar a nossa hora, nós queremos chegar diante de Deus e dizer: tá aqui os meus feitos. E é sobre isso, é sobre ter pessoas que acreditem e que vivam realmente a verdade, né? Isso. Então eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Agradecer aí a agência de Juim, agradecer aos nossos patrocinadores também. Tem a Academia Atitude, tem a Aline. Nossa, ó, aqui a Aline, eu fui lá escovar o cabelo, não deu nem tempo, 10 minutos. Cheguei lá, bem correndo, ó, escova o cabelo, faz a unha, só pra vir aqui pra poder te atender, viu? Porque de manhã você viu como é que eu tava, né? Meu Deus, não dava pra vir pro podcast. Tá gata. Mas a Aline faz as transformações lá, né, Aline? Ah, meu Deus, eu tô olhando pro relógio lá, é que nós estamos vendo nós aqui nas câmeras, porque essas câmeras tá muito chique, né? Tá. Aqui atrás, daqui um pouco, e assim vai. Mas, diretor, Agência de Juim, muito obrigado. Deus abençoe todos os nossos patrocinadores, todos os apoiadores que estão vindo, todas as pessoas que já gravaram o Lucast, que contaram suas histórias, e agora a Priscila faz parte dessa família também. E eu tenho certeza que até o final do ano aí tem muito episódio ainda para acontecer. 2024, eu brinco há 2 anos que 2024 seria o meu ano de estourar o Lucast. A gente já conseguiu muito antes, né? Já estamos 40 com os kids, acho que 47, 48 gravados, Uau, enfim. Então nós vamos chegar no 100 rapidinho. E graças a Deus por isso e pelas pessoas que têm confiado no nosso trabalho. Pri, obrigado por dividir um pouquinho aí conosco da sua história. Eu que agradeço. Eu espero você daqui uns dias aqui, Outubro Rosa, e a nosso desafio que nós fizemos hoje aí. Tamo fechado, hein? Conte comigo. É isso aí. Eu sou boa de cumprir desafios. Olha lá, desafio 10 é 10. Pessoal, depois eu conto pra vocês. Eu não posso contar ainda, mas logo, logo vocês vão ver a Priscila aqui, ó, trazendo muita coisa boa pra vocês. Deus abençoe todos vocês. Se inscrevam no canal, ativa a notificação e eu desafio você que tá em casa. Você conhece alguém que precisa ouvir um pouquinho sobre Deus, sobre terapia, sobre sexualidade, sobre histórias, né? Histórias reais. Manda o Lucast. Eu tenho certeza que você conhece no mínimo 5 pessoas agora que você pode encaminhar esse vídeo e muito mais histórias vão acontecer aqui, porque é você que faz com que o Lucast seja esse sucesso e que o Lucast conte muitas histórias inspiradoras, mas histórias reais, né? Sim. Porque nós vivemos da verdade. Isso aí. Tchau, gente. Fica Tchau, com Deus. Beijo.